seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus irmãos, tudo na paz? Você de casa, tudo na paz? Você que está em qualquer lugar desse país, está internado no hospital, vamos ouvir a palavra de Deus para Deus poder operar na sua vida. Sempre que o Israel pecava no passado e os inimigos apareciam, é o que acontece na nossa vida. A gente se desliga de Deus, faz o que não devia fazer, as provações chegam e muitas tribulações. E eles então voltavam para Deus, oravam, pediam misericórdia, e o que Deus fazia? Deus enviava um profeta que trazia a palavra para eles. Naquele tempo Deus falava através dos profetas. Hoje Deus fala através da palavra dele que está escrita na Bíblia. Ali é o livro da presciência de Deus, que sabe tudo que eu vou precisar, até o último segundo meu aqui no mundo, que você vai precisar, porque todos nós temos o dia da nossa partida. Entramos como neném e vamos sair bem idosos. Alguns vão antes por alguns motivos, mas isso não nos interessa saber, e sim saber como é que nós podemos ficar aqui o tempo que Deus determinou, fazendo a vontade dele. E hoje eu quero falar para você de um caso que eu comecei a falar aqui no programa de segunda-feira, quando o rei Salomão, depois que inaugurou o templo, ele se dirigiu ao povo de Deus e falou uma coisa aqui muito importante, que é o que eu quero salientar para vocês. Está no primeiro livro de Reis, capítulo 8, e vou começar no versículo de número 56, que foi que eu iniciei na segunda-feira. Ele não está orando a Deus, ele está falando para o povo, dizendo o seguinte, ele estava em pé e falou em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel. Por que ele falou em alta voz, pessoal? Porque o povo não tinha, naquele tempo, não havia microfone, alto-falante, como hoje nós temos essa facilidade. Então tinha que gritar, era muita gente. Você sabe que na inauguração do templo, ele só matou 22 mil vacas oferecendo a Deus, e o povo participava daquela oferta a Deus. Quantas pessoas havia ali? Eu não sei quantas pessoas precisa para devorar uma vaca. Alguém falou comigo 100 pessoas, não entendo, sinceramente. Mas vamos dizer que é 100. 22 mil pessoas, se fosse 10, eram 220 mil pessoas. Aí 100, 2 milhões e 200 mil. E tem uns que comem mais, outros comem menos. Mas tinha também 120 mil ovelhas. E aí vamos dizer que não é 100, que é 10 mil pessoas. Então 120 mil, 10 dá 1 milhão e 200. E misturando as duas carnes, eu acho que tinha umas 3 milhões de pessoas lá em Israel participando da inauguração do templo. Olha que negócio sério, pessoal. Como o povo foi ensinado a amar a Deus naquela época. E se eles não amassem, o inimigo jantaria eles. Aí é verdade. Se nós não amarmos a Deus, o inimigo nos janta. Ele faz com que nós entremos por caminhos vários, caminhos que vão nos envergonhar, que vão trazer sofrimento, e o pior é o sofrimento eterno. A única maneira de nós estarmos de pé diante de Deus, cumprirmos todas as obrigações do país e de qualquer grupo de pessoa do mundo, em qualquer país que nós formos, é amando a Deus, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, cumpre os mandamentos e não tem defeito algum, porque aquilo que você não quer para você, você não vai querer para o próximo. E se todo mundo fizesse isso, por que nós estamos tendo tanta violência na nossa cidade? Falta de ensinar os direitos básicos do cidadão, de respeito, as famílias ensinarem com essa vida moderna,
no marido tem um emprego, a mulher tem um emprego, os filhos são criados de qualquer jeito, em qualquer lugar, e depois fazem qualquer coisa. Mas quando eles são ensinados em casa, aprendem, aí tem tempo o pai e a mãe para ensinar, as crianças crescem e são colunas da sociedade. Deus tem que nos ajudar a voltar esse tempo aí, pessoal, porque hoje, e depois do telefone, então, a babá das crianças é o telefone, fica no zap falando toda coisa, e hoje está um modismo aí, incrível, irmão, a mocidade que nem bem se conheceu e não podia, mesmo que conhecesse bem, manda um nude seu para mim, estou mandando, uma pessoa falou, é verdade, meu senhor, eu falei, que isso, está amarrado isso? Que coisa mais nojenta que é isso? Pede a liberdade à pessoa, porque o outro pede lá do outro lado, a outra pede. Coisa séria. Vamos voltar para a palavra, senão a gente vai sair fora aqui. Ele disse, pôs-se em pé, abençoou toda a congregação de Israel, outra voz dizendo, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Vocês estão entendendo? Aqui está o resumo. Deus deu repouso para nós. Lembra do tempo de Saul, que os filisteus vinham todo ano aqui perturbar a gente? E hoje não são filisteus não, hoje é todo tipo de sofrimento e as pessoas não acordam, estão adormecidas, não buscam a Deus. E quando buscam, só com a metade. No culto anterior eu falei isso, e dá tempo para falar hoje aqui também. Continuando aqui, ele fala, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Nenhuma, pessoal. Moisés não era maior do que Jesus. Moisés era um servo de Deus. Agora, Jesus é o Filho de Deus. Se de Moisés não caiu nenhuma, de Jesus cairia? E se cumpre toda ela na sua vida. Entendeu na Bíblia o que Jesus falou, e tudo que está na Bíblia dirige-se a Jesus. É centralizado em Jesus, você vai ser abençoado, porque nenhuma palavra caiu e não vai cair. Aí ele diz o seguinte para o povo, o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração. Aqui que eu quero falar. Esse é o segredo, pessoal, de você sentir quando Deus está falando com você. Ele está inclinando o seu coração para aquela promessa. Naquela promessa tem todo o poder dentro dela para fazer o que ela anuncia. Isso está em Isaías 55:11. Nenhuma palavra de Deus é vazia de poder, não. Você pode crer que quando Ele inclina o seu coração e você obedece e busca Ele naquela palavra, que ela é como um retrato do que Ele quer ser para você. Quando você entende a palavra de Deus, é daquele modo que o Senhor quer ser para você. Aí você esquece aquilo, vai ter problema. Se você não esquece, você vai ter a solução. Inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou nosso Pai. Para que Ele inclina o nosso espírito, o nosso coração? Inclinando para guardar todos os seus estatutos, todos os seus caminhos, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo, dele. Pediu para Deus executar o juízo, porque ele ia andar diante de Deus e ele queria que Deus visse o que ele ia fazer e Deus confirmasse. Se você anda diante de Deus cumprindo os mandamentos, pode pedir para que Deus execute o juízo, porque todo mandamento tem uma promessa, e essa promessa será cumprida na sua vida em nome do Senhor Jesus. E que mais? E o juízo do seu povo de Israel, da sua igreja. Meu irmão, nós somos o grupo que é chamado por Deus para sermos pregadores para essa geração. Nem todos falando como eu falo, mas todo mundo dando exemplo pelo modo como vive, como o profeta Eliseu dava o exemplo quando ele passava lá em certo lugar e a mulher disse para o marido: marido, eu estou vendo que esse homem que passa para aqui é um santo homem de Deus. Ele concordou com ela.
vamos fazer o seguinte, um puxadinho aqui em casa, para quando ele passar, ele poder se descansar um pouco. Aí fizeram um quarto para ele, mobiliaram o quarto dele e deram para ele. Essa mulher depois foi abençoada. Olha, tudo que Deus inclina o seu coração a fazer, vem a bênção. O Eliseu disse assim para o secretário dele: eu tenho notado que essa mulher e o esposo dela não tem criança. E o secretário já tinha examinado, é verdade. O marido é velho e ela é estéril. Não tem condição. Ele disse: chama ela aqui. Aí chamou. Quando ela chegou: a senhora vai bem? E tal, muito obrigado e tal. Deu um pouquinho e falou assim: daqui 1 ano só está com o nenenzinho no colo. Não brinca comigo, em nome de Deus. Não, estou falando sério, só vai estar. E teve com ele. Daqui 1 ano ela estava com o nenenzinho no colo. Deus faz o milagre, irmão. E o que ocorreu? Quando ele já era rapazinho, ele ficou com a dor de cabeça forte e morreu. E agora? Deus deu alguém para poder se perder? Deu seu filho para ir para as drogas, sua filha para ir também, e maus caminhos? Não. Ela deixou ele lá e saiu, o pessoal se arrumou toda, pegou o cavalo lá e montou a cavalo, e o pessoal dizia: o que houve? Está tudo bem, tudo bem. Aí o Eliseu viu e disse assim ao secretário: vai lá e o que é assim? Está tudo bem, o meu caso é com ele. Chegou assim: eu te pedi algum filho? Eu não disse para o senhor não brincar comigo? Meu filho está lá morto agora. Ô secretário, vai lá e põe o meu bordão. Não, senhor, só tem que ir pessoalmente. Eu não estou brincando. É meu filho. E vai. E foi lá e ressuscitou o filho dela. Irmãos, isso tudo é lição para nós. A gente tem que olhar a Bíblia. A Bíblia está cheia de lições para nós sermos pessoas abençoadas. E Deus há de nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Vamos ver agora o que aconteceu nas reuniões que eu fiz. Essa aqui foi em Curitiba, no Paraná. Foi um domingo, 21 de agosto, 3 horas da tarde. Foi um dia de muitos milagres. Maestro, me coloca, por favor, aí essa reportagem de Curitiba, em nome de Cristo. Toda visita do missionário a Curitiba gera lindos frutos. Na palavra de Deus, encontramos a chave para vencer. A Bíblia diz: se nós estivermos cheios do Espírito Santo, haverá reuniões que chega aqui o rei da incredulidade e cai de cara no chão dizendo que Deus está no nosso meio. Deus está naquele lugar e opera em quem sofria com problemas para caminhar. E na marcha dos curados, vemos o agir de Deus. Caminhando eu vou pra Canaã. Eu vou, caminhando eu vou pra Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E olha como a frequência das reuniões do missionário por lá fazem a diferença na vida dessa senhora. Me deu um AVC. Isso faz uns 5, 6 anos, nunca sara, mas agora vai sarar em nome de Jesus. Mas está melhor agora? Tô melhor agora. Como é que a senhora andava antes? Tava andando de... Como é que é o nome? Andador? Andador, né? Andador. Desde o dia que o senhor foi lá na igreja da Fazenda Rio Grande, daí, já aquele andador já tá lá encostado num canto. E aí arranjou uma bengala? Não, já tinha. Já tinha? Mas daí eu tinha ficado pior, tinha andado pra bengala. Mas agora eu passei pra bengala, e da bengala eu quero sair. Mas pode andar aqui agora em nome de Jesus. Anda que Deus está curando o senhor agora. Isso mesmo. Depois só leva ela como lembrança. Isso. Tá melhor, irmã? Tô melhor. Graças a Deus. Eu tinha um problema no seu ciático, né? Nervo ciático. Eu tava numa dormia demais de noite, não podia andar direito. E agora? Agora, graças a Deus, eu tô normal. Oh, glória a Deus. Padre, na hora que o senhor orou, queimou daqui para baixo, assim, queimava igual. Passou agora? Graças a Deus, eu não podia andar. Como é que a senhora andava? Eu andava um pouquinho e parava, Agora tá melhor. Graças a Deus. O médico falou assim que eu tinha que fazer uma filtração aqui nesse joelho aqui, e no pé não conseguia andar direito. Parecia que, igual o pastor falou, que tinha uns capinhos assim de vidro embaixo. Eu sentia muita dor. Umas pedrinhas quentes. Isso. Agora sumiu. Graças a Deus, estou bem. Só está liberado em nome de Jesus. Joelho esquerdo. Sim, o médico falou que não tem cura, que não adianta, porque isso aqui é... O que ele falou que era? Artrite, artrose. Artrose. Então, Artrose normalmente diz que não tem cura, tem que conviver. isso. Saiu agora? Saiu quando eu dei esse Deu a volta, saiu.
Há bastante tempo eu operei esse joelho, não sarei. 2020 eu quebrei esse fêmur aqui. Eu tenho muita dor no joelho, muita dor na coluna. De noite eu acordo, parece que minha perna está pesando 1 tonelada. Tá? Hoje eu vim aqui buscar minha bênção e nós estamos esperando a tua visita na Praia de Leste, missionário. Que onde é isso? Praia de Leste, aqui no litoral. Ah, no litoral aqui? Estou esperando a tua visita lá, tá? Que o leste é onde o sol nasce, né? Mas tem que falar que é aqui no litoral do Paraná. Amém. O senhor não fazia assim, não? Porque eu faturei o fêmur, né? Ainda não recuperei ainda o fêmur. Mas já está melhor agora. Glória a Deus. Essa semana me deu uma dor nas costas, né? Aí eu tava com vergonha de vir. Eu falei, não vou vencer a vergonha, vou pegar a minha bênção. Aí. Melhorou. Tá Em nome bom. de Jesus. Melhorou. Faz uns 2 anos que eu tenho dificuldade, as minhas pernas dos dias pra cá começou a ficar fraca do joelho pra baixo e doer muito. Eu falei, eu vou buscar minha bênção porque eu assisto. E conseguiu, irmã? Já alcancei em nome de Jesus. Que bonito. Tá até pisando forte aí. Amém. É sempre uma alegria ver Jesus operar. Cada testemunho desse aumenta ainda mais a nossa fé. E agora, irmão, nós vamos fazer uma meditação no segundo livro de Crônicas, capítulo 25, que temos aqui uma lição muito importante para nós e que vai nos ajudar bastante. Segundo Crônicas 25. Aqui fala do rei Amazias. O pai dele não foi boa gente. Eu não vou falar do Joás, esse é outro estudo. Mas o Amazias parecia que ia ser bom. Diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jeodã de Jerusalém. Mesmo naquela época em que as mulheres não eram reconhecidas, havia umas que sobressaíam e eles faziam questão de contar. A dona Jeodã devia ser muito influente e Débora foi uma juíza. Você vê muito na Bíblia assim, o fulano teve filho tanto, tal, não fala das filhas, mas teve filhas também. Depois que Jesus é que deu essa promoção às mulheres, que não fez, ele fez só justiça, porque todo mundo é igual, tanto faz ser mulher como homem. Bom, esse é outro caso. Aí o versículo 2 fala assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tudo que era reto ele fez, porém teve um defeito. Esses poréns aqui, isso me preocupava quando eu era novo. Eu dizia: Deus, não estou entendendo. Se ele fez tudo que era reto, por que se opõe um porém? Mas, todavia, não fez isso, porém, não fez. Aí um dia eu entendi. Eu estava até descendo uma serra, tinha outro pastor do meu lado. Eu disse: irmão, você já observou que lá em Crônicas, em Reis também diz, que um rei tal fez tudo que era reto, justo, porém, tal. Já entendi. O que você entende? Não, não entendo, porque Deus fez essa repreensão. Eu entendi agora. O que foi? Nós, naquele tempo, o Brasil parecia que ia ficar um terreiro de feitiçaria. Meu irmão, era coisa que você não imagina. No Rio de Janeiro, toda noite tinha trabalho nas esquinas para os demônios. Sexta-feira, então, nem se fala. Era uma nojeira tremenda. Um dia eu fui buscar um profissional para ir na igreja, fui com outro pastor. Aí chegamos no lugar, eu não podia adiantar na rua. Era tanto trabalho que eu tinha que passar com o carro por cima. Garrafas e tudo. Aí eu parei, o pastor foi passando para lá buscar. E Deus nos usando bastante. Aí eu falei com ele assim: irmão, quantos pregadores antes de nós fizeram tudo que era reto, porém não fecharam os locais onde se invoca o demônio? E o que você achou? Eu falei: não, Deus falou comigo aqui agora. Na hora que nós estivermos com uma pessoa cheia de demônio, que foi de tal lugar que ela conseguiu, nós amarramos aquele demônio e mandamos vir o cabeça de demônio lá aqui. E não vamos proibir de ir. Olha, fechamos muito antro de feitiçaria desse jeito. Amarrava o demônio, você não pode mais voltar, e fechava. Não vou dar casa aqui para você, para não sair fora da palavra, que eu tenho o recado para dar. Porém, não com o coração inteiro. Esse é o problema, irmão. Tem muito dizimista que, se pudesse, não dava o dízimo. Chega até a dizer: eu não concordo. Eu não sei como é que uma pessoa se levanta contra o mandamento divino. Até pregador.
Dízimo é do Velho Testamento. É? Não é? Leia Mateus 23, 23, que Jesus disse claro. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, e negligenciais o mais importante da lei, que é o amor. Devis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Davam só de boca. Na hora mesmo não davam. Aí hoje tem gente que não faz. Deus dá um ministério de patrocinador. Ele assumiu o ministério e diz: esse mês eu não vou dar o patrocinador. Por quê? Não quero. Mas não é ministério? Já teve dia que eu preguei aqui, estava cansadérrimo. Não, mas eu tenho que ir. Quando não vem, que eu estou em outro local. Mas, podendo, eu estou sempre fazendo na minha reunião, eu faço. E eu consagro para essa reunião. Eu oro a Deus, eu peço porque Ele me dá a palavra, como hoje me deu. Porque Ele trouxe você que você precisa saber. Você tem que servir a Deus com o coração inteiro. Esse Amazias não se viu. E teve graves problemas na vida. Reinou 29 anos, podia ter reinado como outros 40, 55. Veja o versículo seguinte aqui. Ele era uma pessoa temente, respeitava a palavra. O pai dele foi morto por uns auxiliares. Quando ele entrou, diz assim, sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, estava com todas as rédeas na mão, tudo obedecendo a ele, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Aí tem uma explicação. Isso era a lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Porém, não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Então, naquela hora que ele fez a justiça, e era a justiça que tinha que ser feita, e é o rei que decretava, ele decretou então, mas não decretou nos filhos, não toque nos filhos. Ele não tem culpa alguma, é só quem fez a coisa. Então era um homem que temia a Deus quase. E Amazias, versículo 5, ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos seus pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim. Ele reuniu as famílias, eram 12 tribos, da tribo tinha o chefe de cada subgrupo ali. Então ele colocou os que tinham condições, os que não tinham não podiam. A guerra de Israel tinha princípios. Por exemplo, antes da batalha, o sacerdote tinha que se adiantar e falar para todo soldado, escuta, aquele dentre de vocês que for medroso, volte para casa. Ele tinha que ir. Mas por que ele era um soldado? E se ele mentisse? Problema dele. Deus dava vitória com pouco ou com muito. Ele ia perder a bênção. Mas se ele fosse medroso, ele iria ser um mau testemunho para os outros. Não era aquela obrigação, tem que ir, não. E o sacerdote dizia. Aí o sacerdote levantava, pode voltar. Aquele que casou-se, volte. Recentemente. Quando se casava Israel, tinha 1 ano de lua de mel. Não podia ir para a guerra. Aquele que plantou um jardim, um pomar, e ainda não comeu, volte. Deus queria que ele comesse. Mas que Deus é esse? Deus sabe fazer a coisa, irmão. Não discuta com ele, obedeça. O que ele falar, ele sabe o que ele está falando. Mas enfraqueceria. O Gideão, quando foi chamado para poder libertar Israel da mão dos midianitas, que todo ano enfraquecia, ele reuniu 30 mil homens. E o Senhor disse a muita gente, fala para quem for medroso, covarde e tal, voltar para casa. Fez isso aí o Gideão, ficou com 10 mil. Bom, 10 mil com a unção de Deus está muito bom. Não, Gideão, eu vou fazer outra coisa agora. Manda todo mundo ir para a fonte d'água e fica observando. Aqueles que chegarem e beberem como todo mundo bebe, como é que a gente bebe água na fonte? A gente lava a mão, pega a água, faz um copinho e põe na boca e bebe. Esse aí você presta atenção. E naqueles que chegarem igual cachorro, beber assim,
Esse você separa. Ele separou 300. Ah, que bom, estou com 9.700. Eu disse, não, você só está com 300. Esses agem racionalmente, todo ser humano faz isso. Eu quero aquele que eu faço. Um dia eu pus um balde d'água, eu vou ver como é que esse negócio de beber igual cachorro, mas dói, eu não consegui. Mas porque Deus não me dirigiu naquilo, eu só fiz uma prova. Eu sou pregador, tenho que saber da coisa, é fácil. Faça você um dia, põe um balde d'água, um balde novo, limpo, e fica lá assim. Não dá, pessoal. Então Deus, esse que vai. E esses 300, não os 30 mil, não foi o dízimo, foi o dízimo do dízimo. 30 mil, o dízimo é 3 mil, o dízimo é 10. É 300 pessoas, divide os 300 por 10, os 3 mil por 10. Eles é que irão, e Gideão teve a vitória, ainda dividiu em 3 grupos de 100 e ganhou. Quando Deus está dirigindo, é exatamente isso. Então ele disse aqui, olha, ele reuniu o exército todo e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300 mil escolhidos, que saíam o exército e levavam lança e escudo. E também de Israel, o reino do norte, tomou a soldo 100 mil varões por 100 talentos de prata. Pagou 100 talentos de prata o rei de Israel, me dá os soldados. E eles foram. Errou. Ele não podia pegar do reino que tinha se separado. Irmãos, nem tudo que você acha que é certo não. Missionário, às vezes tem que fazer uma mentirinha, né, para ganhar. Você estragou. Você ganhou diante dos homens, que foram iludidos. Mas no mundo espiritual você perdeu. O Filho de Deus não pode ter mentira. Sim, sim, ou não, não. Se é certo, é sim. E não é. Deus não disse para você contratar soldados. Ele não era com Israel, que lá eles adoravam Baal, o poste ídolo, Azerá, faziam coisas que Deus proibia. Aquele reino estava fora da presença de Deus. Eram 10 tribos, eram poderosos. E por que os homens gostavam de ir para a guerra? Contratarem tem que ir. Não, eles pediam para ir por causa do despojo. Porque dos derrotados, tudo que eles tinham, eles pegavam para ele, dividiam entre eles. Tinha uma regra de divisão. E ele foi e contratou e pagou. Fez errado. Os que mataram os pais morreram, mas os filhos não morreram. Mas aqui ele excedeu. Ele era religioso. Evangélico também tem religioso. E o caso dele é orar, o caso dele é fazer. Não, nosso caso é orar, depois que Deus falar conosco. Primeiro eu vou me examinar, é tirar um tempo para estar com Deus, para ler a Bíblia, para meditar, para decidir. Não, eu decido, esse cidadão serve para ser sócio, não serve, ele não serve a Deus, você não pode pegar. Aquela mulher, aquela moça, muito linda, pai, puxa, é o amor da minha vida, mas ela não é de Jesus, ela é do demônio, porque ela não aceitou Jesus ainda. E a Bíblia diz que quem não aceitou ainda não pertence a ele. Só pode casar-se dentro da família. Mas tem gente que acha que é depois quebra a cara e diz, puxa, por que eu não ouvi? A minha mãe não era evangélica. E tinha 2 primas, um pouco longe, mas eram primas, que fizeram se casar, era da igreja, fiéis. E a minha mãe dizia, olha assim, por que ela não obedeceu o que Deus fala? E não era evangélica minha mãe. Olha como é que ela sofre. Não vou dar nome que é chato, os parentes podem saber porque se falou nome. Mas é prima, mais ou menos assim. Os 2 eram a peste para elas. Abre os seus olhos. Você tem que sentir primeiro, antes de sentir a atração física, a espiritual. É de Deus? Não é. Então pode ser a melhor pessoa, eu não vou pegar. É o que Deus diz aqui na palavra. Quando ele fez isso, porém aqui, um homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Esses aqui um dia na batalha, armado de arco, eles retrocederam, tiveram medo. Mas que é isso? Deus os preparou e eles deram as costas e Deus não era com eles. Sai fora disso. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Então eu posso ir. Se porém, o problema é seu. Deus te fará cair diante do inimigo. Irmão, coisa séria. Porque há força em Deus para ajudar e para fazer cair. Obedeça. Nós não podemos fazer nada. Suborno jamais.
tirar o imposto que é do governo, jamais. O que é de César é César, o que é de Deus é de Deus. O que é meu é meu. Eu não posso fazer isso, mas tem cristão que faz. Está se atrasando, está se comprometendo, está fazendo uma coisa que vai impedi-lo, se não se arrepender e não se acertar, de entrar no reino dos céus. Por quê, missionário? Leia 1 Coríntios 6,10. Os roubadores não herdarão o reino de Deus. Está roubando o governo. Irmão, nós temos que ser 100% certo. Aí ninguém vive. Não, os salvos vivem. E vivem muito bem. Aí ele diz para ele aqui, porque há força em Deus para ajudar e para fazer cair. Você pode se esforçar, mas de tudo você vai perder. Aí ele disse, mas homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dê às tropas de Israel? Aí o profeta era muito educado. Isso é problema seu, você já perdeu. Quem mandou você dar? Aí o profeta disse, homem de Deus, mais tem o Senhor te dar do que isso. Essa é outra palavra que eu tenho para você. Mais tem o Senhor para te dar do que qualquer coisa que por amor dele você deixa. Qualquer coisa que por amor dele você pratica. Mesmo contra a vontade. Nós somos guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa vontade. E assim Deus vai abençoar. Eu vou deixar a oração para fazer no finalzinho, que eu vou fazer um pouquinho mais longa, junto com o pastor Jaime, em nome de Cristo. Eu sempre faço agora e faço depois, mas vai ser corrido. Nós vamos agora ver a novela A Vida Real, um grande testemunho. Em seguida, eu vou continuando com o culto em nome de Jesus. Só deixa eu explicar para todos vocês. Esse final de semana, esse programa é de sexta. No sábado, nós vamos ter aqui a Santa Ceia do Senhor. Vai ser 9, 14 e 18. E domingo, 7 cultos. 7, 9 e 11 comigo. 14, 16, 18 e 20 horas com o pastor Jaime. Venham participar do corpo e do sangue do Senhor para você ter vida com você. Mas prepare-se, não venha de qualquer jeito. Irmãos, o erro nosso é já desde o domingo, quando saímos da igreja, não nos preparar para outro domingo. Porque domingo é dia do encontro dos filhos de Deus. Não tem nada que justifique a sua ausência. Jamais, em hipótese alguma, você deve deixar de vir à igreja. E vir e buscar a Deus de coração mesmo, para você ter uma semana feliz. É aqui que Deus fala, que Deus mostra o que está errado na sua vida, e Deus quer preparar você para ser uma pessoa vitoriosa em nome de Cristo. Então vamos ver agora a novela, em nome do Senhor Jesus. As varicosas, mais conhecidas como varizes, surgem por conta do adoecimento dos vasos sanguíneos. Existem casos benignos que não causam sintomas, mas há pessoas que sofrem com dor e desconforto, como a Dona Maria Aparecida, do Paraná. Infelizmente, esta doença é crônica e não tem cura através da medicina. Eu tinha muita dor. Eu ia no médico, ele me passava injeção, remédios, comprimidos, não adiantava nada. E daí, como eu trabalhava, ele falava que você fica muito tempo em pé, então você tem que parar. O médico só dizia que eu tinha que ficar deitada, com as pernas pro ar, né? E agora, como que eu quero? Se eu tinha uma cozinha para dar conta, eu não tinha como. A vida dela era corrida, né? Trabalhando direto, em cozinha, né? Industrial, né? De pé, direto, não é fácil, né? Eu levantava 5 horas da manhã e eu voltava a deitar, era 9, 10 horas da noite, então era muito tempo mesmo, né? Quase uns 10 anos ali eu trabalhando. Fora o sofrimento das varizes, ela também tem fortes dores no joelho direito. Ela vinha sofrendo, né? Volta e meia me falava que estava ruim de dor no joelho, né? Ruim de dor nas pernas, né? A gente vê, mas não pode ajudar, né? É uma coisa difícil, varizes é uma coisa muito complicada. Daí eu me aposentei, onde eu moro tem escada, e eu passei a tocar a lanchonete ali. Então, desce, sobe o dia todo, aí piorou muito mais, né? Aquela dor queimando, sabe?
mordendo, assim, mordendo. Tipo que eu tivesse com uma agulha, né? Furando assim, sabe? Era muito triste. Tinha que usar uma calça largona assim, pra não triscar, né? Nas pernas. Eu fiz cirurgia, mas não adiantou nada. Maria Aparecida é assinante da Nossa TV desde 2020 e fica sabendo das 6 reuniões que o missionário faria dia 16 de dezembro de 2021, no Paraná. Ela participa no bairro de Pinheirinho em busca da cura das varizes e do joelho. Na volta da Vitória lá, e comecei a sentir que estava esquentando as minhas pernas, o joelho, eu vi que tinha alguma coisa diferente. Daí eu comecei a passar a mão assim no joelho, né? E senti que estava esquentando e alguma coisa estava acontecendo. Esquentou e depois ficou gelado, sabe? Só que daí eu apertei e eu vi que não doía, que eu não podia nem triscar nele. Aí eu falei, não, eu fui curada. Vim para casa, o joelho não doeu mais, mas em compensação as varizes ficou vermelha, inchou. E daí eu falei, não, peraí, eu não aceito isso. Se o meu joelho eu fui curada, por que essas varizes estão aí desse jeito, inchando? Vê todo dia a oração ali, né, na televisão, né, acompanha e faz a gente tomar água, né, sempre. E eu peguei a água e passei. Ai, aquela água parece que era álcool, queimou, sabe? Mas murchou na hora. Parou de coçar. A cura começou em dezembro, né? Ali no Pinheirinho, né? Na Igreja da Graça, né? E veio terminar em casa, com a água ungida. Tá bem, graças a Deus, não reclama mais. Hoje ela é aposentada, trabalha no lanchonete, sobe degrau e não sente mais dor, né? Fico em pé, subo correndo lá em cima, desço. Meu dia hoje tá maravilhoso. Hoje ela pode usar o modelo de calça que quiser e não sente mais dores. Tá curada. Quem me curou foi Deus. A gente se alegra e fica feliz pela cura, né? Eu já tô aí com 64 anos, eu me sinto renovado. Jesus, o Senhor é poderosíssimo, hein? Irmãos, a gente não passa um testemunho só para você saber de um caso, não. É para você ver as particularidades da operação de Deus. Como é que Deus operou? Para isso poder ser lição para você, porque é assim que Deus faz. E tudo isso aqui tem um propósito. A missionária devia não passar o testemunho e pregar. O testemunho é uma pregação. A gente prepara, a gente ouve as pessoas assim. Ela às vezes fala ali meia hora. A gente pega as partes principais que são lições para você. Monta e em 4 minutos você tem a novela toda. Também as outras novelas são feitas assim, a pessoa escreve, depois não ficou bom, vai vendo, mas aqui tudo é verdade, a própria pessoa dando testemunho, a gente pega, vai conversando, vai contando, depois a gente corta as partes que servem de exemplo, e esse Deus é desse jeito. Missionário, foi bom porque eu estou buscando uma bênção, mas também não chega. Essa aí, coitada, para subir uma escada, para fazer tudo aquilo ali, e Deus foi e abençoou. Você tem que vir à igreja para pensar, eu vou aprender, vou fazer e vou tomar posse da bênção, porque Deus, você não sabe o plano que Ele tem a seu respeito, o que Ele escreveu para você. Mas se você não ocupar o seu lugar, como é que vai acontecer? Nada. Você vai passar pela vida como uma pessoa com sofrimento, às vezes magoada, até com Deus, que você não pode nem sequer pensar, porque Deus não tem culpa. Deus, quando você faz o que é certo, Deus abençoa. O Amazias diz, mas que se fará dos 100 talentos de prata que eu dei? O profeta pode dizer, o problema é seu, você perdeu, você não consultou o Senhor. Rei, mais tem Deus para te dar do que o seu para perder. Acredite, pode mandar o pessoal embora, que vou comprar deles? Não, manda eles embora, fala que não precisa mais. E esse homem aprendeu com Deus. Eu quero aprender com Deus, que se eu aprendo, eu vou ser bem sucedido. Maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, o que significa que está escrito no livro de Eclesiastes 4:9? Eu tenho que procurar agora, você não nem leu para mim, cara? Que preguiça, irmãzinha. Lê primeiro para poder eu saber, que a Bíblia de cor eu não sei não. Vamos ver lá aqui, Eclesiastes 4:9, diz o seguinte, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então pronto, é melhor. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, a pessoa diz, eu não vou casar, vou ficar solteiro ou solteira. Depois, de vez em quando, tem uma escorregadinha aí. Para que isso? Case-se, porque o casamento não é pecado. Deus que criou o homem, criou a mulher. O homem deixa o pai e mãe, a mulher deixa o pai e mãe,
e os dois se casam e são felizes. Tem gente que inventa outras coisas, vai dar conta a Deus. Você não pode sair fora daquilo que ele disse. Jesus repetiu essa declaração. Não, mas eu não quero casar. Bom, se realmente você não precisa, mas aquele que vive abrasado, disse o apóstolo, é casado que viver abrasado. Então é melhor, o pagamento é melhor, porque você obedeceu a palavra de Deus. Segunda. Missionário, o que é aborrecer os filhos? Aborrecer os filhos, o que é? É você repreendê-los de acordo com a cultura do país. Você tem que ensiná-los a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus vive em qualquer país do mundo, mais rigoroso, sem problema algum. Porque ele diz que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, acabou. Não vai fazer nada errado, porque ama, busca os mandamentos e os pratica. E quem ama o próximo como a si mesmo, jamais vai fazer qualquer coisa errada para quem quer que seja, porque ele não quer. Você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Você não se machuca, você não cria problema para você, então você não vai criar para ninguém. Vamos agora abrir o coração? Missionário, meu casamento passa por momentos difíceis. Meu esposo, a cada dia, fica mais indiferente e isso me magoa muito. Como eu amo, temo que ele peça a separação. Creio que isso seja uma ação do mal para destruir a nossa união. Preciso de ajuda, pois não quero retroceder na fé. O que devo fazer? Eu acho que você tem que andar pela fé, que ainda não está andando. Pode ser igual a Amazias. Tinha momento que andava, momento que era religioso. O religioso não está com nada. O que está é o praticante da palavra de Deus. Lá no livro de Tiago diz que nós temos que ser praticantes. Quem não é igual à onda do mar, que vai e vem. Ele chega aqui, recebe uma palavra inspirada, vou tomar uma posição. Amanhã acorda, mas não é para mim isso não. Voltou, é assim a onda, vai e volta, não chega a parte alguma. Volta outro dia, recebe outra palavra inspirada, não, agora eu mudei de vida. No outro dia está do mesmo jeito, não chega a parte alguma. O praticante da palavra agrada a Deus. E quem não pratica é semelhante à pessoa que olha ao espelho o seu rosto natural. E depois vai embora e esquece. Todo mundo olhou o rosto. Você sabe como é que é o seu rosto? Você tem que fazer um esforço para lembrar de alguma coisa. E todo mundo se lembra. Quando se olha a palavra de Deus, é o espelho eterno. Você se vê como Deus vê você. Vitorioso, santo. Depois você esquece, volta a fazer coisa errada, aceita a derrota. Amigo, seja praticante da palavra e não uma pessoa que nega a palavra de Deus. Aí vitorioso você será. Seu marido vai ser ganho com a sua mudança completa em nome de Jesus. Agora eu queria que me colocasse o momento das missões. Coloca para mim, maestro, que eu quero falar das missões que Deus está abençoando. Nós tivemos agora a inauguração na Armênia, mas estava marcado, depois não podia inaugurar, porque o governo lá, movido pela igreja dominante, proibiu que o nosso pastor fizesse reunião. Aqui não vai fazer coisa nenhuma. Estava prontando o espaço, muito bonito, mas no dia que ele tinha marcado, ele falou com a mulher, vamos lá que vai chegar algumas pessoas, porque ele anunciou no programa lá, foi assim, não vai ter, mas tem pessoa que às vezes assiste uma vez por semana. E chegou lá, tomou um susto, tinha muita gente, e já dentro do local. Ele disse, então vamos fazer a reunião. E fez na moral. E Deus abençoou bastante. Está mostrando as fotos lá, está vendo lá? Ali é um rapaz que tinha problema da vista. Como ele falou outra língua, não adianta falar, ainda não traduziram para nós. É a língua armeniana. Esse é o nosso pastor que está lá. O Dicá é o tradutor. Que ele fala um pouco de armeniano e quando ele não sabe, ele fala inglês. Aí o tradutor pega do inglês, é outro pastor nosso. Olha, aquele povo ia se perder, pessoal. Olha que coisa bonita lá, o garotinho está lá. Vai ser um trabalho grande, a gente vai agora já está preparando outro local. Tem que orar. Ora pelas missões aí, porque Deus está dando a vitória em nome de Jesus. Então vamos agora às missões em nome do Senhor. O poder de Deus que alcança o Brasil está se manifestando na vida de inúmeras pessoas ao redor do mundo. E os povos do Oriente Médio são testemunhas disso. Graça e paz, Dr. Soares. Sou de uma cidade onde se pratica o islamismo radical, por isso não posso me identificar. Entretanto, eu quero compartilhar as bênçãos que a minha família e eu temos recebido de Deus.
através do Ministério da Igreja da Graça. Mesmo sendo proibido o uso de bebida alcoólica pela religião islâmica, eu tinha problemas com álcool. Meu marido estava desempregado e minha filha estava prestes a se divorciar. Então, eu encontrei a sua página no Facebook e passei a assistir ao Show da Fé. Sua equipe entrou em contato comigo, orou por mim e pela minha família, e como aqui a religião é muito radical, optei por não receber a Bíblia impressa, nem os seus livros, mas graças a Deus tenho lido a Bíblia online e aprendido muito de Deus. Com as suas orações, nossa vida aqui foi totalmente restaurada. Eu me libertei do vício, meu marido conseguiu um bom emprego e minha filha está vivendo um casamento feliz, sem pensar mais em divórcio. Por todas essas bênçãos, eu recebi Deus. Decidi entregar minha vida a Jesus e reconhecê-lo como meu Salvador. Estou muito feliz. Continuo acompanhando as suas pregações e lendo todo o material online. Obrigada por esse trabalho que realizam. Que nosso Pai Celeste abençoe e recompense todos vocês. Para continuarmos levando as boas novas de Jesus, contamos com o Ministério dos Patrocinadores. Eu resolvi investir na minha vida profissional. Não sobrava dinheiro. A partir do momento que eu me tornei um patrocinador, sobra dinheiro, né? Eu consigo fazer muitas coisas. Foi totalmente diferente. Deus abriu totalmente as portas e foi multiplicando de tal forma que é inexplicável. Significa uma responsabilidade muito grande com o Evangelho. É um trabalho muito bonito, né? Do missionário ir para fora e pregar para outras pessoas. E através do patrocínio que abra mais portas, mais lugares. Os feitos de Deus são extraordinários. Por isso, verdadeiramente, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu fico emocionado, agora fiquei com esse trabalho lá no Oriente Médio. Muito radical a cidade e tem lugar lá que é terrível. Nem a Bíblia escrita, quem te manda uma Bíblia, você não sabe disso, mas todo que entra em contato conosco, a gente pergunta, posso mandar uma Bíblia para você? Nós compramos, mandamos de graça. Isso é missão. Porque as pessoas não iriam gastar dinheiro, mas ela com medo de alguém ver a Bíblia ali e denunciá-la e ela pagar um preço, mas nós temos ela também online, ela vai ali no nosso Facebook e lê, e graças a Deus por isso que Deus está nos usando desse jeito. Se você tem a chamada para ser patrocinador, meu irmão, inocente, aceita hoje. Você está muito errado diante de Deus. Se não tem, não venha. Eu não estou forçando ninguém. Eu ainda digo o seguinte, quando Deus chama, a pessoa sente até o desejo de ser patrocinador. E quanto é que ela deve dar? Eu não interfiro nisso nada. Pode ser muito, pode ser pouco. Hoje é o seu dia de se inscrever. Eu vou pedir para dar para você a oração do patrocinador. Aí aqui você vai colocar os seus dados completo. E aqui você vai colocar um pedido de oração que você quer que eu interceda por você. Talvez você perdeu a empresa ou ainda não abriu a sua, é casamento, é criança em casa, é divórcio de filho ou de filha e você não quer, meu Deus, já vai destruir o casamento tão cedo. Põe aqui, que deixa a oração conosco e seja fiel até a morte, que Deus vai te dar a coroa da vida. Você que está em casa, como é que eu faço, missionário? Você pode também se inscrever pelo telefone. Ligando para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. No Rio, o telefone, escreva por favor, vai aparecer na tela, 0 prestadora 21, é 21 41 35 10 ou 24 48 16 10. Você pode também telefonar para São Paulo, 0 prestadora 11 31 81 90 22 ou 33 52 58 80. Você pode fazer um Pix agora para nós. Como é que eu faço o Pix? Igual como se fosse pagar uma coisa numa empresa. Esse é o nosso QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para aqui, ele vai passar para você a informação, você põe o valor e manda. E você pode também ir na lotérica, qualquer lotérica, e falar para o caixa da lotérica, eu quero fazer um depósito de doação para o Show da Fé, convênio 30 91 20 65, repetindo, 30 91 20 65, em nome de Jesus. Enquanto eles vão se inscrevendo, maestro, vamos colocar agora aí o momento da nossa TV, por favor, em nome de Cristo.
nossa TV fica dentro da minha oficina de costura, né? Melhorou muito em tudo mesmo, na parte assim, financeira do meu trabalho. Eu já aproveito também para evangelizar. Teve gente que já me pediu, me pede para deixar o nome na oração e sempre volta para falar. Eu falo, põe a nossa TV em casa. Todos estão na igreja, através da nossa TV, que foi ouvindo a palavra. A minha filha, que não frequentava a igreja também, hoje também ela está frequentando a igreja. Tem meu irmão também que não ia na igreja, já faz um ano que está firme na igreja. Meu genro também se batizou aqui na igreja. Nós todos juntos assim, lê a Bíblia à noite. As minhas duas netinhas de 10 e 8 anos também, a gente pode deixar o controle na mão delas sem se preocupar, porque só tem o que é bom na nossa TV. É uma benção mesmo. Aqueles que não têm a nossa TV não sabem o que está perdendo, né? Que mãe, vó exemplar essa aí. Se você não tem, coloca a nossa TV. Você que é médico, põe no seu consultório. Enquanto espera para consulta, é dentista, é advogado, tem salão, tem empresa. Você coloca, porque enquanto a pessoa está ali esperando, ela está ouvindo alguma coisa boa e está sendo evangelizada. Quem não tem o papel da nossa TV, pega agora, depois você telefona para nós, o telefone está aqui, e se inscreva. Você de casa pode telefonar agora, 0800 201 4000. Eles vão atender e vão dar toda a informação. E não fica com medo da mensalidade não, que a nossa parece mensalidade, que é uma brincadeira, é menos de R$1,70 por dia. O que você compra com R$1,70? 2 pastéis, uma coxinha de galinha, um caldo de cana duplo, um copo de caldo de cana e um brigadeiro. Nem para o brigadeiro dá. Você pode ter certeza que... E por que é tão barato? Porque não visamos lucro, é só para pagar as despesas, que temos despesas, temos empregados, temos impostos a pagar. Isso aqui é parte comercial e graças a Deus que está funcionando. A partir de agora, você que recebeu uma bênção, entre em contato conosco através dos seguintes números: Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610. São Paulo, 0 prestadora 11 3181 9022 ou 3352 5880. Ligue agora mesmo e compartilhe seu testemunho. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a oração, fiquem de pé. Essa oração o pastor já me acompanha. Eu prometi que orar, eu vou orar e ele ora comigo agora e Deus vai operar, hein? Curva a cabeça e fecha os olhos e fala para Deus em 5 segundos o que você quer dele. Fala, Pai, eu quero isso, 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 isso. Pai, eu estou entrando em oração agora em favor dessas pessoas que estão pedindo a bênção do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, pois a partir de agora, Deus, esse mal está amarrado, está vencido e não vai continuar. Eu proíbo, ó Deus, todo o sofrimento nessa pessoa. Eu amarro toda a força do inimigo e vou mandar sair agora. E o pastor Jaime vai concordar comigo. Então, todo o poder maligno que opera nessa vida está amarrado agora e eu mando que saia em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, o poder está neste nome. Você vai orar, meu irmão, você vai levantar a sua voz, o mal saia. Estamos em concordância com o missionário, todo mal é do alto da cabeça, a planta dos pés. Pai, alguém com uma dor de cabeça forte, alguém com a cabeça que parece que vai explodir, alguém, Deus, que ainda está sentindo, Senhor, reflexo de uma gripe forte e está sentindo um cansaço com o reflexo ainda do Covid e a pessoa não consegue respirar direito, mas o teu poder está sobre essa senhora agora. Venha, Deus, alguém com uma desinteria, alguém com um problema estomacal, o refluxo não vai continuar, essa pessoa que chegou, meu Deus, aqui até soluçando, o teu poder está sobre ela agora. Há uma unção muito forte do Senhor no nosso meio, o nosso coração, Deus, está diante de ti e eu quero ver essa pessoa contando a vitória. Alguém com câncer, alguém com nódulo, alguém com tumor, alguém com carcinoma, com linfoma, com melanoma, com a leucemia, meu Deus, alguém que foi desenganado pelos médicos. Eu oro por um homem que está com câncer na garganta, que o Senhor visite essa pessoa agora com
seu poder. Deus, aquela senhora que apareceu o nódulo, ela ficou apavorada. O Senhor é Deus para mudar essa história. O Senhor é Deus para reverter esse quadro. Venha, Senhor, venha, Senhor. A tua graça, Senhor, nos basta. Eu uno a minha fé com a fé deles. Levanto a minha voz na autoridade. Levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu me dirijo ao mal dizendo: saia, vai embora. Isso, homem de Deus, isso, mulher de Deus, a minha fé está unida com a sua fé. Eu digo: vai embora. A dor no pescoço, a dor nos braços, a dor nas pernas, nas juntas, é um peso nas pernas, é um cansaço nas pernas, é má circulação. Eu digo: sai agora. Sequela da trombose, varizes inflamadas, seja erisipela, seja uma ferida, seja o que for, causa de um acidente, sequela de uma queda, sequela de um tombo, vai embora das pernas agora. Saia do quadril dessa pessoa, saia da coluna dessa pessoa, da lombada cervical. Em nome de Jesus, nós combatemos essa tristeza na alma, esse desânimo que tem acompanhado essa pessoa, esta depressão, esta chamada síndrome do pânico, esse chamado transtorno de ansiedade, essa inquietação, essa perturbação, todo mal, toda opressão maligna, toda opressão diabólica. É agora, meu irmão, isso em nome de Jesus. O fogo está descendo, creia nisso. Agora, agora, agora. É Deus curando próstata desse homem, ou curando o útero, várias trompas dessa mulher. Em nome de Jesus, nós determinamos a saída do mal, pois declaramos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vai embora a depressão, vai embora a síndrome do pânico, vai embora pensamento de morte, pensamento de suicídio. Em nome de Jesus, solte essa pessoa.